Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Graças a Deus pela sua bondade e misericórdia e pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui mais uma vez na nossa congregação, na nossa igreja, né? Cultuando o nome do Eterno e nesta manhã estudando mais uma lição da nossa revista. E nós temos hoje um tema relevante, importantíssimo, né? E não tão fácil de discorrer, de lecionar, mas com a graça de Deus, nós iremos fazer o possível e o impossível para poder sermos mais simples possível, para que os irmãos possam compreender o tema de hoje. Tanto aqueles que têm formação acadêmica, né, como aqueles que não têm nenhuma formação, então a gente tem que explicar em uma linguagem que todos possam compreender. A aula de hoje, na verdade, seria ministrada pelo evangelista Remildo, né? Mas nós fizemos uma troca. Eu vou lecionar de hoje e o dia 28 ele vai lecionar a que eu iria lecionar, né? Hoje nós temos um tema, irmãos, importante. E essa lição de hoje ela tem 4 pontos. Eu precisaria, no mínimo, de 2 horas para ensinar essa lição, mas nós temos 1 hora, vamos condicionar o conteúdo de hoje ao tempo que nós temos, né? E o tema, eu creio que todos deram pelo menos uma olhada na lição, no conteúdo, né? E percebeu que esse conteúdo ele é relevante, atual e importante. E por essa razão eu preciso que os irmãos esteja atento, né, para poder absorver o máximo que você puder da aula de hoje. E existem alguns termos aqui que são considerados novos, não tão novos assim, mas que talvez você nunca ouviu, por isso é importante ficarmos atentos, né? A sutileza da relativização da Bíblia. Esse é o nosso tema, a sutileza da relativização da Bíblia. Então perceba a importância do tema, o significado e a profundidade desse tema e como ele é relevante para o momento atual. Nós estamos vivendo o século XXI, acreditamos à luz da Bíblia que Jesus está às portas, né? Está regressando para buscar a sua igreja, e quanto mais, meus irmãos, as coisas vai afunilando, é um sinal de que Jesus realmente está voltando. E olhando o cenário mundial, não apenas nacional, mas o cenário mundial, e tudo aquilo que a Bíblia nos fala sobre o retorno de Cristo, relacionado aos sinais, percebemos que um dos maiores sinais da volta de Cristo é a apostasia. E nesse bojo da apostasia vem o ataque à fé cristã, vem o ataque à Bíblia, vem o ataque à família, vem o ataque à igreja, aos valores bíblicos e teológicos que nós defendemos, né? Esse ataque vem sendo mais forte nesses últimos tempos. Esse ataque tem sido mais ferrenho, né? Por essa razão, nós precisamos estar atentos, vigilantes, para não sermos engodados com certos movimentos. Eu estava vendo ontem um vídeo, não vou citar o nome da igreja, né, mas uma igreja muito famosa e grande aqui em Goiânia. Lá tem muitos cantores, e um vídeo convocando o pessoal para um culto ontem, o culto das novinhas. Não sei se os irmãos viram aí, o culto das novinhas, com a batida, acho que é funk, não sei o que, é uma batida mundana, e convidando, venha para o culto das novinhas. E aí passa um vídeo, passa uma batida às mulheres. Veja a que ponto nós chegamos nesse instante final da igreja na terra. O culto das novinhas. Não sabia que tinha esse culto das novinhas, né? Está tendo o culto das novinhas agora, irmão, nas igrejas. E nós temos que ter o cuidado para que esses costumes que contrariam a verdade não entrem em nosso meio. Porque isso tudo é resultado da relativização da Bíblia, da verdade, né? Nada mais importa, a não ser agora o que eu penso, o que eu acho, e aí por diante. Vamos para o nosso conteúdo, para não perdermos tempo. Eu vou me orientar pelo plano de aula, eu não vou acompanhar a lição, mas está tudo de acordo com a lição. O ataque à Bíblia ao longo dos séculos. Eu tenho em minhas mãos, meus irmãos,
um exemplar da Bíblia Sagrada. Está aqui. Eu tenho em minhas mãos um exemplar da Bíblia Sagrada. Eu acredito, e creio que você também acredita, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. É uma verdade absoluta essa. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. É uma verdade absoluta para nós. Também acreditamos que a Bíblia Sagrada, ela é inerrante, infalível e inspirada. Nós também acreditamos nisso. Porque é uma verdade absoluta, uma verdade concreta, é uma verdade objetiva e não subjetiva. É uma verdade objetiva, que ninguém pode mudar. Cremos ainda que a Bíblia, ela é a mente de Deus. E cremos ainda que a Bíblia Sagrada, que você tem em suas mãos, ela é a regra de fé e prática da vida cristã. É outra verdade absoluta, inquestionável. Por mais que as filosofias, as vãs filosofias, como disse o apóstolo Paulo, queira contestar essa verdade, não vai conseguir, como é que eu diria, relativizar essa verdade, porque ela é absoluta, ela é universal, ela é objetiva, ela é aceita por todos, ou pelo menos por nós cristãos. Então, a Bíblia Sagrada é a verdade absoluta. E tudo que está escrito na Bíblia Sagrada é a mais pura verdade da parte de Deus. Então, por que esse ataque à Bíblia Sagrada, irmãos? Primeiro, assim como nós sabemos que a Bíblia Sagrada é a verdade absoluta, o diabo também sabe disso. Você sabia? O diabo, muito mais do que nós, muito mais do que o ser humano, sabe também que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele sabe que a Bíblia é inerrante, é infalível, é inspirada por Deus. E ele sabe a importância desse livro para a vida humana, irmãos, para a sociedade, para o indivíduo e para a coletividade. Ele sabe da importância da Bíblia. E sabendo dessa verdade, ele não vai ficar de braços cruzados. Ele não vai ficar aleatório a todo efeito que a Bíblia pode causar na vida de um ser humano. Então é lógico que ele vai atacar a Bíblia Sagrada. E ele vai se valer de quem? Vai se valer de pessoas. Ele vai usar o ateu, ele vai usar o agnóstico, ele vai usar o satanista, ele vai usar o ser humano comum, ele vai usar o intelectual, ele vai usar aqueles que não acreditam na Bíblia, que são seus adeptos, para atacar a Bíblia Sagrada. E qual é o objetivo do diabo? Qual é o objetivo dessas vãs filosofias? Desacreditar a Bíblia. Primeiro objetivo, desacreditar a Bíblia. Fazer com que as pessoas acreditem que a Bíblia não é a verdade. Fazer com que as pessoas acreditem que a Bíblia não é a palavra de Deus. Levar a mente humana a pensar que a Bíblia é mais um livro, como outro qualquer. Quando, na verdade, a Bíblia não é mais um livro, irmãos. A Bíblia é o livro, não é mais um livro, a Bíblia é o livro. O livro acima de todos os livros, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Embora tenha sido escrito por homens falível como nós, mas homens que foram inspirados por Deus. Então, o primeiro objetivo do diabo é desacreditar a Bíblia. Segundo, eliminá-la da sociedade. É o outro objetivo do diabo, desse movimento que está surgindo aí. Eliminar, tirar a Bíblia da sociedade, para que o ser humano não leia a Bíblia, para que o ser humano não tenha contato com a Bíblia, para que ele não ouça a Bíblia. Então, o objetivo do diabo é tirar e eliminar, irmãos, a Bíblia do meio da sociedade, tirar, arrancar definitivamente. E não apenas a Bíblia, o livro, né? Mas também tirar a Bíblia da mente, tirar do coração da pessoa, porque uma vez que ele tira da mente e do coração do indivíduo aquilo que ele já aprendeu, ele consegue corromper moralmente, espiritualmente e eticamente esse indivíduo, levando-o para longe de Deus. E você sabe que ao longo da história da raça humana e ao longo da história também do cristianismo, a Bíblia por várias vezes foi queimada. 24 de agosto
na Espanha, na noite de Bartolomeu, São Bartolomeu, mataram muitos crentes e queimaram muitas Bíblias em praça pública, irmãos. Então a Bíblia já foi queimada, alvo de ataque, e ela foi queimada em muitos lugares no passado. E ainda hoje, em muitos países, é proibido ter uma Bíblia, carregar a Bíblia, ler a Bíblia, e se alguém for pego com a Bíblia na mão, ele pode ir preso e a Bíblia queimada. Veja que esse ataque ainda continua hoje. Ele também tenta, irmãos, pôr na mente das pessoas, ou levar as pessoas a acreditar que a Bíblia ela é perigosa, que ela pode subverter a ordem estabelecida. Então, o diabo e seus adeptos tenta, através de uma filosofia relativista, pôr em discreto a Bíblia, né? Desconsiderar ou considerar a Bíblia como algo perigoso. Aí eu pergunto para você, que perigo tem um conteúdo que transforma vidas? Um conteúdo que dá a diretrizes morais, ética e espiritual para uma sociedade melhor. Que perigo tem um livro que pode libertar o homem da escravidão do pecado e de Satanás? Que perigo tem um livro que ensina amor, que ensina paz, que ensina bondade, que ensina misericórdia, que ensina um bom relacionamento com os outros, que ensina o perdão, que ensina a humildade, a bondade, a compaixão. Que perigo tem um livro ou oferece um livro que ensina tudo isso, irmãos? Nenhum. Que perigo tem um livro que ensina ao ser humano a conviver com os demais? Muito pelo contrário, esse livro é benéfico. Esse livro é abençoador. Esse livro é transformador. Esse livro deve ser amado, respeitado, irmãos. Devemos ser apaixonados por esse livro, porque ele é a mais absoluta e pura verdade da parte de Deus. Ainda, o objetivo do diabo é fazer com que acreditamos que a Bíblia está obsoleta. O que é algo obsoleto, irmãos? Algo que não tem mais nenhum valor, que perdeu a validade, que perdeu a importância. Então, para eles, a Bíblia é um livro antigo e que já não tem nenhuma validade para a atualidade. Então, ensina essa filosofia relativista e essa filosofia do politicamente correto, que a Bíblia Sagrada se tornou obsoleta, perdeu o prazo de validade, quando, na verdade, a Bíblia é o livro mais atual do mundo. É para dar aleluia mesmo, irmã Laci. A Bíblia é o livro mais atual do mundo, irmãos. Todos os livros que forem escritos, ainda vão ser escritos, vão perder a sua validade. Mas a Bíblia é o livro mais lido do mundo. É o livro mais pregado do mundo. É o livro mais atual do mundo. Sabe por quê? A Bíblia prevê o futuro. A Bíblia prevê o que vai acontecer daqui a alguns anos. Então, por isso a Bíblia é atual. Porque ela fala da atualidade e também fala do futuro. O futuro da humanidade. Meu Deus, 20 minutos já. E eu não estou na introdução. O futuro da raça humana, o futuro da igreja, o futuro do indivíduo, o futuro do diabo, está tudo aqui na Bíblia. Então a Bíblia é o único livro que prevê o futuro de tudo isso que eu falei, irmãos. Por isso ela é atual. Amém? Outra coisa importante, você sabe de um pregador, de um pastor atual, um pastor contemporâneo, que ele disse que a Bíblia precisa ser o quê? Atualizada. É outra estratégia do diabo, irmãos, colocar na mente das pessoas de que a Bíblia está desatualizada. Eu acabei de dizer para você aqui agora que a Bíblia é o livro mais atual do mundo e provei isso biblicamente, né? Então a Bíblia não está desatualizada, obsoleta, ultrapassada. Muito pelo contrário, a Bíblia é o livro mais atual do mundo. Saindo da introdução, primeiro ponto da revista aí. Você está com a revista aberta, preste atenção. A Bíblia e o Espírito desta era. Olha só, irmão. A Bíblia e o Espírito desta era. Qual a era que nós estamos vivendo? A era pós-verdade. A era pós-moderna. Pós-modernidade. Então, esta é a era que nós estamos vivendo. Então, como esta era pós-verdade, pós-modernidade vê a Bíblia? É uma questão importante. Como
essa sociedade que tem sido modificada diariamente enxerga a Bíblia na atualidade, no tempo pós-moderno. Vamos ver isso aqui, que é importante. A desconstrução. A desconstrução de quê? A desconstrução de quê? Vamos ver aqui agora. Existem algumas expressões nesse tempo pós-moderno como cultura líquida. Você sabe o que é cultura líquida, né? Não existe mais nada sólido. Tudo agora é líquido. Não existe relacionamento sólido. Não existe casamento sólido. Não existe verdade sólida. Não existe, estou dizendo para eles, para essa filosofia. Não existe nada sólido, tudo é líquido. Ou seja, o que é hoje pode deixar de ser amanhã. O que é verdade hoje já não pode ser mais verdade amanhã. Uma relação que era duradoura hoje já não pode ser mais duradoura amanhã. Tudo é líquido, tudo é volátil, tudo é maleável, tudo pode mudar com o tempo. Então, isso é cultura líquida, não existe mais nada sólido. Outra coisa importante, outra expressão dessa era do vazio. Sabe o que significa a era do vazio? Significa que o ser humano, o homem, não seguia mais pelos valores, pelos costumes, pelas tradições e instituições. O homem não seguia mais pela Bíblia, pelas tradições, pelos bons costumes, pelos bons hábitos, né? Agora, cada um faz o seu modo de vida. Cada um vive como quer. Eu crio a minha própria verdade, eu crio a minha... Crio, né? Como é que fala? Esqueci a palavra. É isso mesmo, né? Então não errei, não. A sua própria verdade, as suas próprias regras, a sua própria moralidade, a sua própria ética. Então, cada um cria a sua maneira de viver, independente da verdade estabelecida. O que é isso, irmãos? É um rompimento com a verdade, é um rompimento com os valores estabelecidos, universalmente aceitos, é um rompimento com os bons costumes, com as tradições e a instituição estabelecida. O homem está dizendo que eu não mais me sujeito às instituições estabelecidas. E aí estou rompendo com a verdade, que significa dizer que ela é universal. Então é a era do vazio, o homem se isola, o homem se torna indiferente. O homem não se preocupa mais com quem está à sua volta, o que importa é ele e os seus desejos. Então surge a era do vazio. E para preencher esse vazio, o homem busca satisfazer os seus desejos pecaminosos. Só que um detalhe, irmãos, ninguém pode preencher o vazio que está dentro do homem. Nenhum desejo, nenhuma satisfação, nada que se pratique aqui nessa terra ou se busque, pode preencher esse vazio existencial do homem. Já dizia um teólogo, eu me esqueci o nome dele agora, que esse lugar vazio no coração do homem, só Deus pode preencher, porque esse lugar é do tamanho de Deus. Então, a era do vazio é isso. Ainda outra expressão usada nesse tempo pós-moderno é o seguinte: a pós-verdade. O que é pós-verdade? O que importa agora é a minha opinião, não é mais a verdade estabelecida. Pós-verdade é isso. O que importa é a verdade do pastor Passo, o que importa é a minha verdade, a verdade do pastor Edilson, né? Ainda que essa verdade choque com a verdade estabelecida, com a verdade universal, com a verdade absoluta. O que importa não é a verdade absoluta, o que importa é a minha verdade, é a minha opinião. É aquilo que eu acho, é aquilo que eu penso, irmãos. Isso é pós-verdade. A verdade já não importa mais, é isso que significa, né? E ainda outra frase muito usada nessa era pós-moderna, pós-modernidade, é o fim das certezas. Isso aqui também é gravíssimo, irmãos. O fim das certezas. Não existe mais certeza. Tudo é relativo. Todos nós temos a certeza que somos salvos, correto? Todos têm essa certeza aqui? Quem tem? Todos nós temos a certeza que um dia vamos morar no céu. Todos nós temos, não é isso? Temos a certeza que Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou, está à direita de Deus, e é o nosso sumo sacerdote eterno, e que um dia ele vai regressar para buscar a sua igreja. São certezas. Mas, desculpe, irmãos, mas para esse novo modelo de paradigma e pensamento, não existe mais certezas. Porque não existe mais verdade. Se não existe mais verdade, não existe mais certeza.
E aí, irmãos, eu quero dar um exemplo bíblico. A maioria das pessoas já não sabe nem mais quem elas são. Existe uma confusão de identidade. Porque surgiu aí agora, não é tão novo assim, né? A ideologia de gênero, a sexualidade, deixa eu ver que a pastora ensinou aqui no domingo passado. Deixa eu ver se eu acho aqui, mas a sexualidade, vê se você acha aí, acho que é binária, né? Não é isso? Binária. Ou seja, o ser humano já não sabe mais quem ele é. Uma hora ele é um animal, uma hora ele é um homem, uma hora não é mais homem, é mulher, uma hora não é nem homem, nem mulher mais. É confusão de identidade. É o que prega essa filosofia atual, relativista, secularizada, distanciada da verdade absoluta, e cria uma confusão de identidade. Mas nós sabemos de onde viemos, não é verdade? Sabemos quem somos, sabemos por que estamos aqui nessa terra, e ainda sabemos para onde iremos depois daqui. Cadê o microfone para o irmão Passo aqui, irmão? Por favor. O pastor Passo quer falar. Fica à vontade, irmão Passo. Em pastor Jonas. A paz do Senhor, irmãos. Em pastor Jonas. A ponto de alguns intitular a Bíblia de homofóbica. É verdade. A ponto de alguns intitular a Bíblia como homofóbica, porque a Bíblia, irmãos, ela é conservadora. E todo conservador é considerado homofóbico, né? É uma verdade que nós iremos discutir nesse instante. Ela está ficando ruim. Nesta era pós-moderna, impera um novo pensamento, grava aí, um novo modelo, um novo paradigma cultural, cujo propósito é, nessa era pós-verdade, impera um novo pensamento, um novo modelo, um novo paradigma cultural, cujo propósito é desconstruir a cultura cristã, os valores éticos e morais e a verdade espiritual. Qual é o objetivo desse novo pensamento filosófico, irmão? Desconstruir, primeiro, a cultura cristã, os valores éticos e morais e também os valores espirituais. Você sabe que a cultura ocidental, a nossa cultura, a cultura ocidental, ela foi construída tendo como base a cultura judaico-cristã, não é verdade? A cultura ocidental, grava isso aí. A nossa cultura ocidental, ela foi construída tendo como base o quê? A cultura judaico-cristã. E essa mentalidade vem de muitos séculos permeando a nossa cultura. E alguém agora achou que deve mudar tudo isso. Que essa cultura cristã, os valores cristãos, os valores éticos e morais, espirituais, bíblicos, devem ser removido da cultura ocidental, implantando uma nova maneira de pensar, de viver, contrariando a verdade bíblica. Existe uma nova moralidade. Qual a nova moralidade de hoje, irmãos? Homem pode casar com homem, mulher pode casar com mulher, homem pode casar com animal. É uma nova moralidade. Aquilo que era certo já não é mais certo. Aquilo que era verdadeiro já não é mais verdadeiro, existe agora o quê? Uma inversão de valores. E tudo isso está permeando a nossa sociedade, irmãos. E quais têm sido os canais de Satanás? As mentes pensantes, as mentes brilhantes, os acadêmicos, na sua grande maioria, os intelectuais, a esquerda, o movimento socialista, comunista, são os promotores dessas novas verdades, que não são verdades, da desconstrução da cultura, dos costumes, dos valores, da ética bíblica e cristã. Quero pedir alguém para ler um texto, irmão Remildo, lê para nós aí, Romanos 12, verso 2. Abra, se você tiver a Bíblia também, abra nesse texto para acompanhar, para ver como é importante esse texto. Eu vou ter que correr um pouco mais, irmãos, porque é 5 pontos e eu não sairei do primeiro. Romanos capítulo 12, versículo 2. Por favor, irmão Remildo. Evangelista Remildo. Eu estou numa tremedeira que só, a misericórdia. É 12, 2 de Romanos. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que
experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a orientação de Paulo para nós, irmãos? E não vos conformei com este sistema caído e pecaminoso, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Uma vez que eu sou transformado pela renovação do meu entendimento, aí eu passo a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de quem? De Deus. Aqui eu tenho uma coisa importante para dizer. Irmãos, para nós cristãos, o que importa não é a nossa verdade. Para nós evangélicos, o que importa não é o que eu penso, o que eu acho, não é a minha vontade. Para nós, o que importa é a vontade de quem? A vontade de Deus. E quem disse isso foi Jesus. Ele disse o quê? Lá no Getsemane? Se for possível, passa de mim este cálice. Todavia, seja feita a tua. Nós devemos levar em conta a vontade de Deus, e não a nossa vontade, e muito menos a vontade que tem sido implantada na sociedade atual. Qual a consequência desse relativismo, irmãos? A relativização da Bíblia. O que é relativismo? Vamos entrar aqui agora no segundo ponto da nossa lição. Dá uma olhadinha no seu segundo ponto da sua lição. Da aula de hoje, né? O relativismo. Não há verdade universal ou absoluta. Toda verdade é relativa. Segundo o pensamento relativista, que é uma filosofia moderna, não há verdade universal e absoluta. Toda verdade é relativa. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um grande perigo, pastor Passo. Segundo essa filosofia, essa corrente filosófica, não há uma verdade universal, ou verdade universal. O que é uma verdade universal? Você sabe? É uma verdade aceita por todos. Então é uma verdade universal, não é verdade? O que é uma verdade absoluta? É uma verdade que ela é absoluta em qualquer lugar. Não é relativista, ela é verdade aqui, hoje, amanhã, depois da manhã e sempre. É uma verdade absoluta. Ela não pode ser mudada. Mas para essa corrente filosófica, o relativismo, não existe verdade universal absoluta. Toda verdade é relativa. Sabe o que significa isso? O que foi verdade ontem pode não ser verdade mais hoje. Por quê, pastor? Porque a verdade está condicionada ao tempo e à cultura e ao lugar. Se houve mudança de cultura, se houve mudança de tempo, se houve mudança de pensamento e quebra de paradigma, então essa verdade deixou de ser o quê? Verdade, porque surgiu uma nova verdade superior à verdade que era estabelecida antes. Por isso toda verdade é relativa, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que existe verdade que é universal e absoluta. Por exemplo, Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a... É uma verdade absoluta? É uma verdade universal? Existe outro caminho para Deus a não ser Cristo? Não, ele é o único caminho. É uma verdade universal e absoluta. Mas existe no relativismo a ideia de que existem vários caminhos para se chegar a Deus. Isso é uma forma de distorcer a verdade absoluta estabelecida pela Bíblia, de que Cristo é o único caminho. Meu Deus, pastor Passo, meu tempo está acabando. Eu tenho que correr aqui, irmãos. Não há valores perenes ou absoluto. Não existe verdade absoluta, tudo é relativo. Agora preste atenção nessa leitura. Tudo depende do ponto de vista do indivíduo. Tudo depende do ponto de vista do indivíduo. A Bíblia é apenas mais um ponto de vista dentre outros pontos de vista. Você viu a gravidade do pensamento? Vou ler de novo para você gravar isso aqui. Tudo depende do ponto de vista do indivíduo. A Bíblia é apenas mais um livro ou um ponto de vista entre outros pontos de vista. A Bíblia não é o livro dos livros, para essa corrente filosófica. A Bíblia não é a verdade absoluta, é apenas mais um ponto de vista. Tudo depende do meu ponto de vista. E aí eu vou aprofundar isso um pouco mais na frente, né? Tudo depende do como eu interpreto a Bíblia. Não é aquilo que a Bíblia diz que importa, é aquilo que eu acho da Bíblia.
É aquilo que eu penso da Bíblia. E aí, irmãos, quando eu acho, ou eu penso uma coisa que a Bíblia não diz, estou criando uma maneira de viver, que a Bíblia se encaixe no que eu digo, e não eu me encaixe naquilo que a Bíblia diz. Isso é perigoso, tá? Vamos correr aqui. Mas antes de correr, lê para nós aí, irmão Remildo, o senhor que já está com o microfone, Hebreus 13, 8. Hebreus capítulo 13, versículo, se você quiser também grifar na sua Bíblia aí, Hebreus 13, 8. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Olha essa afirmativa. Jesus Cristo é o mesmo, hoje, ontem, hoje e eternamente. Isso é a verdade absoluta. Então, a Bíblia também é a mesma, ontem, hoje e eternamente. Graças a Deus. Segundo ponto, a Bíblia e o politicamente correto. É outra coisa importante aqui. Pastor, pode falar. A Bíblia é tão atual que o próprio Jesus disse que passará os céus, passará a terra, mas a minha palavra não passará. No juízo final ela vai estar lá. Muito bem lembrado, evangelista Remildo. Jesus disse, né? Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Lá no juízo final, quem vai estar lá? Ela, a Bíblia Sagrada, aquela que foi desprezada, aquela que foi queimada, desacreditada, vai estar lá para julgar os homens. Jesus falou sobre isso, que aquilo que ele disse, ele não veio para julgar, mas a Bíblia é quem julga o indivíduo. É uma coisa interessante, irmãos. A Bíblia e o politicamente correto. A criação de uma nova narrativa, irmãos. Estamos vivendo um momento em que foi criada uma nova narrativa. E aí o comentarista cita um texto importante. Destruído os fundamentos, que poderá fazer o justo? O politicamente correto tem como objetivo tentar destruir os fundamentos que alicerçam a nossa fé. O politicamente correto tem como objetivo desconstruir, destruir o alicerce ou os fundamentos que estrutura a nossa fé. A narrativa ou discurso do politicamente correto traz em seu bojo uma nova moralidade, uma nova ética e uma nova forma de dizer o que é certo e o que é errado. Olha que interessante. O politicamente correto traz em seu bojo, irmãos, uma nova moralidade, traz também em seu bojo uma nova ética e uma nova forma de dizer o que é certo e o que é errado. O que significa isso? Que a Bíblia não tem autoridade para dizer o que é certo e o que é errado. Porque esse politicamente correto criou uma nova maneira de dizer o que é certo e o que é errado. A Bíblia diz que homem com homem é pecado. A Bíblia não diz isso? A Bíblia diz que mulher com mulher é pecado, não é verdade? A Bíblia diz que aborto é pecado, não é isso? Roubar, adulterar, prostituir. A Bíblia não fala que tudo isso é pecado? Sim. Só que o politicamente correto diz que você não pode dizer isso para não ofender aquele que está na prática errada. Isso significa que nós temos que mudar o nosso discurso. Temos que mudar o nosso tom de voz. Temos que ter cuidado com as palavras que vamos dizer na igreja para não ofender o indivíduo que está em pecado. Para não ofender o comportamento homoafetivo. Entende isso, irmãos? Então, quando eu vou pregar aqui, ou qualquer um de vocês, tenha cuidado com o seu sermão. Existem palavras que você não pode mais pronunciar. Você não pode dar mais um discurso duro contra o pecado, contra o adultério, contra o casamento de homem com homem, porque você pode ofender o indivíduo. Quando a Bíblia diz que toda essa prática é pecado, irmãos. E um detalhe importante, nós não atacamos pessoas. Nós não atacamos indivíduo. Não é verdade, evangelista Pablo? Nós atacamos comportamento. Nós atacamos opinião. Isso é diferente de atacar o indivíduo, irmãos. Mas esse politicamente correto, eu não vou falar da história porque o tempo não permite, diz que você tem que ter o cuidado no seu discurso para não magoar o seu vizinho que está em pecado. Você não pode dizer que se ele não se arrepender vai para o inferno.
Não pode mais pregar isso não, irmão. Não pode dizer que se morrer em pecado vai para o inferno. Por quê? Isso fere o politicamente correto. Então, qual é a verdade estabelecida pelo politicamente correto? É que aborto é normal, é que ideologia de gênero é normal, é que sensualidade ou sexualidade binária é normal, é que comportamento que contraria a Bíblia é normal. E se você vai contra tudo isso, você é o quê? Criminalizado. Estamos vivendo o tempo da criminalização da opinião, da lacração. Uma nova palavra que surgiu ali, lacração, né? Tudo agora é lacrar. Se você falou uma coisa que desagradou alguém, você é lacrado, você é massacrado, você é antiquado, você está fora do padrão criado por essa filosofia. Você agora é um ultrapassado, porque você já não mais se enquadra nesse novo parâmetro, nesse novo paradigma da sociedade atual, irmãos. E nós temos que ter cuidado com tudo isso que estamos aprendendo aqui hoje, né? A criminalização da opinião. Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada está sujeito à censura. Olha só. Pensar diferente do modo que a maioria da sociedade pensa hoje está sujeito à censura. E aí eu quero citar um exemplo bem atual daquele jogador de vôlei. Como é o nome dele? Lembra para mim o nome dele aí, irmãos? Maurício. Lembra o que ele falou? Ele deu uma opinião sobre como é aquilo, um desenho que colocaram lá, né? De o super-homem se beijando com outro homem, né? E ele deu a sua opinião, foi execrado, irmãos, foi humilhado, foi lacrado, foi tido como ultrapassado. Por quê? Só vale a minha opinião se ela estiver de acordo com aquilo que o politicamente correto diz, que o relativismo diz. Se a minha opinião está de acordo com aquilo que eles pregam, eu sou aplaudido, eu sou aceito, eu sou o melhor. Mas se a minha opinião contraria essa nova filosofia, então eu sou o quê? Lacrado, execrado, massacrado, corro o perigo até de perder o emprego. Já pensou, irmãos, se isso continuar tomando corpo na sociedade que estamos vivendo, onde vamos parar? Daqui a pouco você não pode pregar mais em praça pública. Daqui a pouco você não pode mais pregar no ônibus. Daqui a pouco você não pode mais pregar na sua empresa. Se continuar assim, pode falar, irmão. Eu estava lendo um artigo ontem na internet, em Marrocos. Lá é proibido usar o H, porque lembra dos hebreus, lá, principalmente o nome próprio, não pode ter o H. Olha só. Que absurdo, irmãos. E hoje, tem algumas palavras, que não vai dar tempo de falar, tem só 15 minutos, que já é proibida de você falar no Brasil. Vamos continuar aqui? A destruição, a ditadura da opinião. Você já ouviu falar muito nisso, né? A ditadura da opinião. A lacração. Não há mais espaço para... Aqui é grave, irmão. Não há mais espaço para crentes conservadores. Se você é um crente conservador, já não há mais espaço para você nessa nova sociedade e nesse novo paradigma, e nessa nova cultura. A cultura cristã agora é uma contracultura. Não tem problema, ela sempre foi uma contracultura. Se você é um cristão conservador, você não é um cristão liberal que aceita tudo está bom, tudo é normal. Porque existe já o cristão liberal por aí, não existe? O liberal, aquele que conforma com tudo, que tudo está bom, que tudo é aceito, né? Existe agora a nova linguagem do crente neutro. Você sabia disso? Crente neutro, igreja neutra. Sabe o que significa? É aquele crente, aquela igreja que não se envolve com as questões sociais, que não está aí para o comportamento que fere a Bíblia. É neutro. Eu não preciso dar a minha opinião sobre nada para ser aceito. É o crente neutro, a igreja neutra. Você vai aceitar isso? Você vai aceitar ser um crente neutro? A igreja foi chamada para ser neutra? Você foi chamado para ser neutro? Não, o que é que Jesus falou? Somos luz do mundo e sal. A luz é neutra. Ela influencia quando ela é ligada. O sal influencia na comida. Então você é crente, você é sal da terra e luz do mundo. Você foi chamado para influenciar. Você não é neutro. Mas se você for neutro, é bem aceito. Mas se você não for, aí você é mal visto.
Pode falar, pessoal. Essa filosofia que nós estamos vivendo hoje, ela é pior do que aquela que Paulo viveu em Atenas, no Aerópago, onde que os religiosos tinham altares e eles se deixavam ser convencidos se chegasse alguém com uma persuasão maior, né? Aí, nessa sistema que nós estamos vivendo, a gente não pode nem dar a nossa opinião. Não pode nem dar opinião, porque se a sua opinião chocar com a opinião que é aceita hoje, né? Aí você é tido como conservador. Já viu? A frase é os fundamentalistas. Já ouviu isso? Você é um fundamentalista. Você é um conservador. E nós somos fundamentalistas mesmo, nós somos conservadores mesmo, dos bons costumes, dos bons valores, da ética, da moral. Porque se nós abrirmos mão disso tudo aí, mas a sociedade vai ficar bem pior do que já é. Não é verdade? Pode falar, irmão, fica à vontade. Tem pastores aí que suas contas são até bloqueadas nas redes sociais, porque eles dizem as suas opiniões. O trem é tão maligno, que eles poderiam pelo menos deixar a gente falar a verdade da gente, né? Mas não, eles é que tem que prevalecer, a gente não pode ter opinião. Você vê que é um trem satânico. Satânico, infelizmente, lá das catatumbas do inferno. Veio de lá do inferno, foi gerado, foi arquitetado lá e aqui foi concebido no planeta Terra, né? Eu já falei isso aqui um dia no meu Facebook. Eu coloquei uma frase elogiando o presidente Jair Bolsonaro. Alguém que eu não sei nem quem é, uma moça, que eu não sei nem o nome dela, entrou nas minhas redes sociais e disse assim, você é um genocida. Porque eu elogiei o presidente da República, aí a mulher disse que eu sou um genocida. Um assassino em massa de gente. Eu me tornei um assassino, um genocida, só porque eu dei uma opinião, irmãos, de elogio ao presidente. Aí alguém me chama, eu não sei nem quem é essa pessoa, também nem procurei saber. Para você ver a gravidade da coisa, você não pode nem mais opinar na sua rede social, que alguém entra lá e quer lacrar a sua opinião, está achando você de assassino. Eu quero mais tempo hoje, meu irmão. Vamos lá. É muito sério, isso aí eu não posso deixar passar. Pode falar, pastor. Porque, na verdade, há uma força mundial, né, que está agindo para poder tirar a liberdade de expressão, não só para deixar as pessoas trancadas dentro do seu mundo, mas a finalidade é tirar a Bíblia, na verdade, não é? Tirar o direito de ir e vir, o direito de culto, né? Por exemplo, o pastor Aloísio, né, ele pregando nas suas lives, ele falou a respeito do Apocalipse, né? E pregando sobre o Apocalipse, ele falou alguma coisa lá que o YouTube, que eles têm um canal no YouTube com não sei quantos mil seguidores lá, 1000 inscritos, mas muita gente mesmo, pois derrubaram o YouTube dele, pastor Aloísio, porque ele falou uma palavra dentro do que a Bíblia está falando a respeito do que está acontecendo e tal, né? Então é muito sério. Bolsonaro, nosso presidente, ele fez uma live que essa live que ele fez, ela foi um fenômeno na história do Brasil, do mundo. A Beyoncé, que é muito, isso eu vi no noticiário, a Beyoncé, ela é muito famosa, ela fez uma live, e nessa live, um podcast que hoje está na moda, podcast, deu 450 mil pessoas online. O dele deu 550 mil, foi algo fora do comum, fenômeno. Só que o youtuber, olha só que o quanto que o negócio está sério, a gente fica às vezes querendo e ouvindo narrativas, ouça o seu pastor, ouça a Bíblia, ouça aqueles que realmente têm uma mente centrada, e para a gente realmente não se dar mal. Olha só, o youtuber não jogou lá em cima, porque deveria, pelo movimento que houve, por tanto de gente assistindo, o YouTube tinha obrigação de jogar lá em cima, para todo mundo ver, isso ele cortando. Olha só. Agora, veja bem, irmão, veja bem, o presidente da República, a autoridade máxima do Brasil, fez uma live, um podcast, e o YouTube está tentando boicotar, certo? Jogando lá embaixo, porque quando dá muito movimento, vai para cima, não é? A pessoa já abre o YouTube e já está lá.
Está nas redes sociais. Pois estão fazendo isso por quê? Porque o camarada é um conservador, o camarada tem as ideias da Bíblia, tá certo? Ele não é crente, a esposa dele é crente, ele não é crente, tá certo? Mas ele tem as ideias bíblicas e o mundo está querendo podar ele. Veja o que está acontecendo, irmão. Veja o que está acontecendo. Nós temos que realmente nos posicionar, porque se nós não... Um dia desse alguém botou um negócio lá no grupo lá, e um irmão falou, agora está virando política no grupo. Fale no grupo hoje de política, para que amanhã você não tenha condição de não falar de Jesus no seu grupo. Porque se você não falar hoje, amanhã você não vai falar nem de Jesus. Lá na China isso é novo. Na China foi proibido. Na China foi proibido qualquer compartilhamento de mensagem bíblica, se não passar pelo crivo do governo. Tem que passar pelo crivo do governo. Se o governo permitir, aí pode então compartilhar. Nós queremos isso para nós? Não. De jeito nenhum. Muito obrigado, pastor. Então, irmãos, o que o pastor acabou de dizer revela a gravidade da situação. Nós estamos vivendo aqui realmente os últimos dias. Isso é tão grave que se você defender valores bíblicos e cristãos, você é lacrado, como eu já disse, você é massacrado, e aí você corre até o risco de morrer. É uma verdade muito séria. Você corre até o risco de morrer e seus filhos correm também risco. Você acha que os filhos do presidente não correm risco muito sério? Sim, irmãos. A família dele, sim. E a sua também corre. Como o pastor acabou de dizer, se nós não falarmos agora de política, daqui a pouco não vamos poder falar mais de Jesus, o que é grave. Vamos lá. Tem mais 2 pontinhos, né? A Bíblia e o outro evangelho. Olha a importância desse terceiro ponto. A Bíblia e o outro evangelho. Uma nova metodologia. Ressignificar a Bíblia. Olha que coisa. Ressignificar a Bíblia. Isso aqui é grave. A palavra de Deus precisa ser atualizada. Eu vou ler bem para você entender. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova cultura ou configuração cultural. A Bíblia precisa ser atualizada, prega muitos por aí, essa corrente filosófica, para que ela fale a mesma língua dessa nova configuração cultural. Sabe o que ele está dizendo em outras palavras? Que a Bíblia está desatualizada, precisa se adequar aos novos tempos. A nova linguagem, a nova cultura, a nova maneira de pensar, a nova moralidade, a nova ética, aos novos paradigmas. A Bíblia tem que atualizar para falar a língua dessa filosofia permissiva. Ou seja, não é mais o indivíduo que tem que se enquadrar naquilo que a Bíblia diz. É a Bíblia que tem que se enquadrar na minha maneira de viver, irmãos. É isso que está dizendo em outra palavra, evangelista Remildo. Não sou eu, não é a sociedade que tem que se enquadrar no que a Bíblia diz. É a Bíblia que tem o quê? Que se enquadrar na minha maneira de pensar e na minha nova maneira de me comportar. Porque a Bíblia está ultrapassada. Quando, na verdade, somos nós que temos que nos enquadrar no que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que nós temos que renunciar ao pecado, temos que renunciar. Se a Bíblia diz que nós temos que ser santo, temos que ser o quê? Santo. Se a Bíblia manda perdoar, manda amar, ser obediente, submisso, humilde, é nós que temos que enquadrar no que a Bíblia diz e não inverter os valores. Mas essa nova maneira de pensar diz que a Bíblia tem que se atualizar para se enquadrar, irmãos, no que eu acho. Percebe a situação? Percebe a gravidade da coisa? Eu vou repetir mais uma vez. A gravidade da coisa. Uma nova metodologia interpretativa do texto bíblico. A nova hermenêutica é centrada no leitor. O leitor é mais importante que o autor. Assim surge o outro evangelho. Você ouviu o que eu li aqui? O leitor é mais importante do que o autor. Quem é o autor da Bíblia? Deus. Mas nessa nova filosofia, o leitor é mais importante do que o autor. Porque o que importa não é o que o autor disse, ou queria dizer, quis dizer. O que importa é o que eu acho do que o autor quis dizer. Aí eu posso fazer o quê? Jogar ou introduzir o meu pensamento para aquilo que o autor quis dizer e não aceitar realmente
aquilo que o autor quis dizer. Isso não é invenção de valores, ou seja, essa nova teologia, essa nova hermenêutica coloca o homem no centro. E aí Deus é removido do centro. O homem agora, irmãos, é o centro de tudo. A Bíblia não mais importa, porque Deus é o centro do universo, é o centro da Bíblia, é o centro da igreja, é o centro do cristianismo, é o centro da vida cristã, é Deus. Mas se o homem toma o centro, o que acontece? Deus é o quê? Removido. O que importa agora não é o que o autor diz, é o que eu acho, porque agora quem está no centro sou eu. É outra coisa muito grave e muito importante, mudando a maneira, a metodologia para confundir a mente dos indivíduos. A nova teologia, essa nova teologia ensina o seguinte, que o evangelho deve ser o evangelho inclusivo. Está na moda também agora, não está? Evangelho inclusivo. Aí eu pergunto para você, o evangelho é inclusivo? Pensa antes de responder. O evangelho é inclusivo? Depende do ponto de vista. Muito bem, pastor. O evangelho é inclusivo. Isso. Não é? Só que para a sociedade, nos tempos modernos, inclusão seria a pessoa ser aceita como ela está e continuar. Aí está o problema. O evangelho é inclusivo. Jesus falou o quê? Vinde a mim todos. Todos é todos, irmão. Cansado, oprimido, homossexual, bandido, ladrão, adúltero, vem a mim todos. Não foi isso que ele falou? É inclusivo. Agora, uma vez que você já veio, já entrou, já está aqui, ele diz o quê? Permaneça como está? Não. Uma vez que você está aqui, você é o quê? Transformado. Ele diz assim, cada um tome a sua cruz e siga a mim. Fala o quê? De renúncia. Sede santo porque eu sou santo. Renúncia. Nova maneira de viver. Pode vir como está. O evangelho é inclusivo. Mas não pode continuar como está. Mas esse novo evangelho pregado, inclusivo, social, ecumênico, diz o seguinte, venha como está e continue como está. Existe aí agora as igrejas inclusivas. E muitos pastores estão aderindo a essa igreja. A igreja da pastora Alana Roder, você sabe quem é ela, né? A Alana Roder foi uma pregadora pentecostal, já pregou até nos Gideões, uma mulher, era muito usada por Deus, mas daqui a pouco ela resolveu voltar à sua prática antiga, casou com outra mulher, essa outra mulher que ela casou era a mulher de um pastor, largou o pastor, foi morar com ela, e ela tem um casamento homoafetivo e abriu uma igreja, e essa igreja aceita como está e fica como está. E eu vi agora um pastor da igreja batista, não sei que batista é, que também disse que a igreja dele agora é a igreja inclusiva e que pode vir como está, que ele está fazendo até casamento de homem com mulher, e que não precisa ninguém mudar mais nada. Porque Deus é amor e Deus aceita você como é. Mas esqueceu que Deus também é justiça. Aí que está a questão. Então, esse novo evangelho prega aqui a inclusão, pode vir como está e continuar como está. Estou terminando aqui agora. Aí existe o evangelho social, econômico e homoafetivo. E se você não concordar com aquilo que eles pregam, você é o quê? Homofóbico. Fascista. Você sabe o que é fascista, né? Estudou a história do fascismo, né? Você é fascista, você é homofóbico. Irmãos, onde vamos parar com tudo isso? Se você estudou a história do fascismo, você sabe o que é fascismo. Homofóbico é um termo, eu acho que muito pesado para se aplicar a alguém. O que é homofóbico? Homofóbico é aquele que não aceita o comportamento homossexual. Aí você é homofóbico. Isso é perigoso. Estou já finalizando, que eu tenho mais 10 minutinhos, né? Eu passo. Somos considerados fascista, homofóbico, e o nosso discurso é considerado discurso de ódio. O nosso discurso, a nossa pregação, irmãos, é considerado discurso de ódio. Você viu agora na igreja Batista da Lagoinha, lá em Minas Gerais. A nossa primeira-dama, Michele Bolsonaro, né? Ela fez um discurso lá, e aí uma deputada, que é Janaína, não sei de que lá, Pascoal, chorando lá no Senado, não sei se foi na Câmara, e dizendo, foi um teatrinho que ela fez. Por favor, senhora primeira-dama, não faça discurso, como é que ela falou?
discurso de ódio, discurso de divisão. Que discurso a nossa primeira-dama fez de divisão lá, pregando que Jesus é o Senhor do Brasil, pregando que lá onde ela mora, lá, como é a casa que o presidente mora lá, irmão, esqueci o nome. Me lembrei, pastor. Onde o presidente mora lá em Brasília? Palácio do Planalto, diz que lá agora é de Jesus, que tudo que foi consagrado ao diabo foi removido de lá, e que agora lá era Jesus que mandava. Isso é discurso de ódio, irmãos? Pregar que Jesus é Senhor da nação, pregar que Jesus é Senhor de Brasília, do Planalto, isso é discurso de ódio? Isso é pregar divisão entre as igrejas, entre os evangélicos, entre as denominações, segmentos religiosos? Claro que não, irmãos. Mas para eles, qualquer discurso que nós fazemos em nome de Jesus é um discurso de ódio. Então, estão querendo calar a voz da igreja. Estão querendo calar a verdade. E aí eu pergunto para você, nós iremos nos calar? Nós iremos ficar quietos? Nós iremos nos acovardar? Não, irmãos, ainda que isso custe sangue, nós não podemos nos calar. Porque Jesus nos chamou para dizer a verdade. Lembra de Gideão? Os covardes voltem do caminho. Votou logo um bocado, de primeira. Era 32 mil, votou quase tudo. Ficou só 10 mil, não foi? 20 mil, votou logo de cara. Ficou só 12. Era 32 mil, ficou 12, né? 20 mil foi logo embora. Aí Jesus disse um negócio que eu achei importante. Ele falou assim, ele deu um discurso duro, Jesus, aí todo mundo foi embora. Lembra desse texto? Todo mundo foi embora, evangelista Pablo. Aí os discípulos ficaram ali, Jesus olhou para os discípulos, e vocês também não querem ir? Olha o que Jesus falou, e vocês também não querem ir? Sabe o que Pedro falou? Para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde iremos nós, irmãos, se deixarmos Jesus? Só Ele tem a palavra de vida eterna. Quarto e último ponto para fechar. A Bíblia é sempre atual, palavra de Deus, revelada por Deus. A Bíblia é um texto antigo com a mensagem atual. Ela foi, ela é e ela sempre será relevante. A Bíblia foi, a Bíblia é e a Bíblia sempre será o quê? Relevante. A Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Ela é um livro que está acima de todos os livros. Nenhum livro pode ser colocado em pé de igualdade ou estar acima da palavra de Deus. Finalizo aqui agora. O que nós aprendemos aqui, irmãos, que há uma nova narrativa do politicamente correto e do relativismo, tentando desconstruir as verdades bíblicas. Mas nós, a igreja do Senhor Jesus, precisamos zelar pelas verdades universais e absoluta que está aqui exarada, fundamentada na Bíblia Sagrada. Quem pode aplaudir o nome do Senhor?